Nós temos uma palavra, né? Nós traduzimos para o nosso português, no nosso ambiente acadêmico, que é a pedagogia. E na teologia, nós falamos da mistagogia, né? Se a pedagogia é a introdução de alguém a um certo tipo de conhecimento, a mistagogia é a introdução dos fiéis ao mistério da fé. Então a Semana Santa ela é toda mistagógica. Inicia hoje, por exemplo, com uma celebração muito densa, né? O Domingo de Ramos, como a Quinta-feira da Paixão, a Sexta e o Sábado é muito denso. Então nós iniciamos, por exemplo, a missa lá na praça. Quem ficou aqui dentro a gente respeita, mas não iniciou a missa. Já pegou a missa andando. A missa inicia com a procissão. Por isso aqui não foi feita a proclamação, aqui foi feito a narração do Evangelho. Então tem todo um sentido de caminhada. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é exortar vocês a que vocês possam viver essa caminhada de forma muito especial, viver o tríduo que nós propomos, né, que a igreja propõe, que é a quinta, a sexta e o sábado santo. Na quinta-feira, a instituição da Santa Ceia, com a missa do lava-pés. A sexta-feira, o ato litúrgico às 3 horas, o beijo da cruz com as vias sacras. E depois aquilo que é a missa do fogo novo na vigília pascal. Então, deixar claro que a nossa Semana Santa não termina na sexta-feira da paixão. Como a nossa fé não termina na cruz, né, e nem termina no túmulo vazio, nós sempre apontamos, né, para a esperança da ressurreição. Então vivam com intensidade essa semana, que seja não somente no sentido tradicional da palavra uma Semana Santa, mas para todos nós um exercício de piedade. Então, para além da Semana Santa, tenham todos vocês uma santa semana. É isso que a gente deseja, né? Que vocês possam entrar na espiritualidade e não somente viver uma Semana Santa que entra no calendário civil até como feriado, mas para nós não queremos viver só isso. Nós queremos, para além de uma Semana Santa, termos uma santa semana. Amém? E esse exercício da Semana Santa, segunda parte da homilia que é breve e já termino, supõe a gente entrar neste mistério pascal. E entrar no mistério pascal significa fazer-se né, com a comunidade cristã e acompanhar os passos de Jesus na cruz, meditando o que essa Semana Santa pode provocar no nosso coração e como nós podemos vivenciá-la e trazer algo de novo, de repente, para a nossa espiritualidade, né? Primeiro, entrar no clima da Semana Santa significa nos colocar naquela multidão que gritava no domingo, né? Que grita hoje no Domingo de Ramos, mas que gritava naquele dia em que Jesus entrou em Jerusalém: Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E saber que você faz parte dessa multidão que grita Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, mas que também faz parte da multidão que gritou crucifica-o, crucifica-o. Entrar na Semana Santa significa encontrar com os nossos demônios interiores, né? Encontrar com as nossas atitudes diabólicas, ver como que nós somos realmente, em alguns momentos, hipócritas, como foram aqueles que crucificaram Jesus. Não é olhar o fenômeno desde fora, como se a gente estivesse simplesmente assistindo um filme, né? Não tenho nada contra aquelas pessoas que gostam de assistir o filme da Paixão do Senhor na Semana Santa, mas nós não participamos de um teatro, né? Nós não somos espectadores de um mistério, nós estamos inseridos neste mistério. Então, viver uma Semana Santa ou uma Santa Semana significa entrar nessa dinâmica e falar: poxa vida, é verdade, eu também gritei algumas vezes, mesmo sem perceber, crucifica-o, crucifica-o. Saber que em nós existe muito mais pelo nosso pecado, né? Existe muito mais de Judas que às vezes de Maria, né? E refletir quantos beijos falsos eu tenho dado na minha vida e quantas vezes eu tenho gritado internamente porque não tenho coragem de gritar externamente, crucifica-o, crucifica-o, né? Com as minhas atitudes. Quando, por exemplo, eu
faço coisas não muito agradáveis, né, com o meu colega de trabalho, com a minha família, com a minha igreja, né? Então é reconhecer que nós temos, como dizia Santo Agostinho, pela concupiscência e pela marca apagada no batismo, mas que está sempre aí, né, como um fantasma do pecado original, nós temos sempre possibilidade de traição. Não é a gente olhar para os nossos irmãos judeus e falar como que eles foram capazes de crucificar Cristo, se você o crucifica todos os dias na figura do seu irmão e da sua irmã. Como Judas foi capaz de trair Jesus, se você o trai todos os dias na figura do seu irmão e da sua irmã? Quantos abraços falsos e beijos falsos vocês não deram pela vida afora? Não é isso? E aí eu brincava, perdoe-me pela franqueza, desde os jovens, né, que fazem juras de amor na balada, beijos e abraços falsos, até você, anos depois de casado, para manter uma rotina, beijos e abraços falsos, né? Todos nós temos algo de Judas, mas ainda bem que pela graça do Espírito Santo temos mais de Maria, né? Eu diria isso, e faça a correção se vocês entenderam, ou se eu disse ao contrário na primeira frase, a primeira vez que eu disse isso, porque senão nós estaremos caindo num erro teológico. O próprio Paulo vai nos recordar que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas não esqueçamos que a possibilidade da perdição sempre está em nós. Última frase que eu queria resgatar com vocês e termino essa homilia. Vocês escutaram na narração a última frase, que eu acho que é muito importante. Vocês ouviram na última frase que os soldados, algumas traduções falam vinagre, outro vinho com mirra, molharam uma esponja, né, em vinagre, algumas traduções falam de outra solução, mas enfim, e ofereceram a Jesus e que ele não quis tomar. A gente se pergunta muitas vezes por que o texto bíblico coloca esses detalhes, né? Por exemplo, falou o nome dos filhos de Cirineu, tem um significado, não vou explicar, mas disse o nome deles, são dois, Alexandre e Rufus. E aí, no meio da narrativa, alguém fala, colocaram uma esponja com vinagre ou vinho, outra solução, ofereceram para Jesus e Jesus não bebeu. Será por que isso aparece lá? Não é só um significado de testemunho histórico, para dizer alguém está vendo aquilo e narrou. Tem um significado espiritual. Eles faziam aquilo porque aquela solução era anestésica. E quem condenou Jesus à morte não foi os romanos. Os romanos só chancelaram. Mas a condenação veio da parte dos judeus. Pilatos queria livrar a cara de Jesus, mas não conseguiu. Então eles queriam atenuar o sofrimento de Jesus. Por isso eles ofereceram uma espécie de anestésico, né? Anestésico, para que ele sofresse menos. E Jesus rejeitou. Por quê? Porque ele estava plenamente consciente da sua missão e queria estar plenamente consciente da sua dor. Porque quem não é pleno em sua dor não pode carregar a sua cruz e não pode participar da glória da ressurreição. E isso deixa para a gente uma mensagem muito importante. Quantos anestésicos vocês têm usado? Quantos entorpecentes vocês têm usado? Não somente para fugir da dor, mas para fugir da responsabilidade de carregar a cruz. Quantos ópios vocês têm comprado e consumido, negando a realidade da carne que você é? A mensagem que fica para nós, neste detalhe, é que para seguir Jesus e tomar a nossa cruz, nós precisamos fugir dos anestésicos deste mundo, que ora é o dinheiro, que dá a impressão de que tudo nós podemos comprar, que tudo nós podemos, né, adquirir. A pandemia nos mostrou que não. Pessoas ricas e pobres morrem do mesmo jeito. E nenhum reino é construído aqui nessa terra. Quantos anestésicos
vocês usam, quanto entorpecentes, vocês utilizam para fugir da cruz? Jesus, consciente da sua cruz, não quis nenhum entorpecente e por isso rejeita veementemente aquela esponja embebida em vinagre. Celebrar a Semana Santa é mergulhar no mistério da graça, passando pelo nosso pecado. Vou dizer uma palavra que todo mundo fala que é palavrão, mas não é palavrão, é uma realidade ontológica, uma realidade do nosso ser, né? É mergulhar na graça, percebendo, entre aspas, a nossa desgraça. É uma palavra feia mesmo, né? O que significa desgraça? Uma pessoa que está ausente da graça de Deus. Isso é celebrar a Semana Santa. É não aceitar os entorpecentes que o mundo nos oferece. É mais fácil. Quem aguenta a cirurgia que a vida nos faz diariamente, sem um bom entorpecente? Todos nós, de alguma forma, buscamos entorpecentes. Mas se fugirmos demais dessa realidade, que é a nossa carne, que é a nossa existência, jamais encontraremos com o crucificado. E sem encontro com a cruz, não há para o cristão ressurreição. O encontro com a cruz não significa simplesmente a vivência de um luto, de qualquer forma, a vivência de uma dor. Significa assumir a responsabilidade de ser carne, assumir a responsabilidade de ser frágil e assumir a maravilha, né, da esperança cristã, de que nessa carne e nessa fragilidade Deus age. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.